Caro aluno, este é o nosso terceiro exemplo de aplicação da regra da cadeia. Este exemplo é ligeiramente diferente dos anteriores, pois envolve, além da regra da cadeia, expressa nesta raiz cúbica de 5x menos 1 ao quadrado, envolve também um produto, é derivada de um produto. Bem, a aplicação da regra é a seguinte. Primeiramente, vamos transformar esta sentença, raiz cúbica de 5x menos 1 ao quadrado, em uma potência de expoente racional, reescrevendo esta derivada como sendo a seguinte função: 5x menos 1. Uma potência de expoente racional é uma potência em que o expoente é uma fração que representa o numerador, o expoente, 5x menos 1 ao quadrado, e o denominador, a raiz cúbica. Então, nós temos, na verdade, esta derivada. Bem, vamos começar desenvolvendo nesta sentença a regra da derivada do produto, a forma de Leibniz. Isso aqui vai ser igual a, pela regrinha, a nossa regra é, bem, primeira, 3x, vezes a derivada da segunda, que é a derivada de 5x menos 1 elevado a 2 terços, primeira pela derivada da segunda, mais a segunda, que é o 5x menos 1 elevado a 2 terços, vezes a derivada da primeira, que é a derivada de 3x. Então, pela aplicação da regra do produto, nós vamos ter primeira pela derivada da segunda, mais a segunda pela derivada da primeira, ok? Uma vez aplicada a regra do produto, nós vamos perceber que aqui, exatamente nesta derivada, aparece a derivada pela regra da cadeia. A outra derivada é uma derivada simples, derivada de 3x em relação a x é 3. Bem, vamos aplicar a regra da cadeia nesta sentença. Lembra que a regra da cadeia aqui é aplicada fazendo 5x menos 1 igual a 1. Bem, aplicando aqui, nós vamos obter o seguinte. Resolvendo esta derivada, lembre-se que esta derivada é a derivada de u elevado a n, que é igual a n vezes u elevado a n mais 1, vezes a derivada de u. Então, u, lembre-se que o n é 2 terços. Então, a derivada de u elevado a n, então, n vezes u elevado a n menos 1, vezes a derivada de u em relação a x. Então, aqui nós temos uma aplicação da regra da cadeia nesta derivada aqui, que é a derivada de u elevado a 2 terços. Então, 2 terços vezes u, que é o 5x menos 1, elevado a 2 terços menos 1, vezes a derivada de u, que é a derivada de 5x menos 1. Bem, aqui nós não temos mais nenhuma regra para aplicar. Então, essa derivada aqui agora, para finalizar, basta resolver as derivadas indicadas. Ou seja, a nossa sentença vai ser igual a derivada de 5x menos 1 é 5. Derivada de 3x é 3. Não, nós não temos mais nenhuma derivada para resolver nesta sentença. Basta agora efetuar as operações algébricas simples. Perceba, você tem aqui 3
multiplica 2/3, esse 3 e esse, eles vão desaparecer, é igual a 1. Vai sobrar um 2x. 2x, nesta primeira parcela, você tem um 5 multiplicando, então 2x vezes 5. Você vai obter como resultado final 2x vezes 5 igual a 10x. 5x menos 1 elevado a 2/3 menos 1, tirando o mínimo múltiplo comum nessa sentença, 2 menos 3 é menos 1, né? Então essa sentença é equivalente a menos 1/3. Aqui, esse 3, vamos só trocar a posição dele, tirei ele daqui, joguei ele para cá. Perceba que agora nós finalizamos a derivada. A única coisa que falta nesta sentença é transformar estas potências, que são potências de expoente racional, em raízes. Esta primeira aqui, 1/3, é a raiz cúbica. A raiz cúbica de 5x menos 1. Porém, essa raiz cúbica de 5x menos 1, ela está no denominador. O seu expoente ele é negativo. Perceba que, na verdade, nós temos esta sentença. Nós jogamos o denominador para baixo e mudamos o sinal. Esse 5x menos 1 elevado a 2/3, na verdade, é a nossa raiz inicial. É esta sentença. É a raiz cúbica de 5x menos 1 ao quadrado. Então, já vamos aproveitar e trocar. Bem, para finalizar, a única coisa que falta é transformar esta última potência em 5x menos 1 elevado a 1/3 em uma raiz, que vai ser a raiz cúbica de 5x menos 1. E aí nós temos o nosso resultado final, em que esta sentença é a derivada desta em relação a x.